O ano era 2017 e eu era o único programador do que viria a ser a Pie. Eu tinha dois sócios engenheiros, mas não engenheiros de software. Eu era o único. E 6 anos depois, a gente tinha um time de mais ou menos 100 pessoas. Eu queria contar um pouco dessa história, de como a gente saiu do único programador para um time de 100 pessoas de tecnologia, produto e dados. A empresa tinha mais ou menos umas 300 pessoas. E a gente depois teve que passar por um layoff, que a gente diminuiu o time de tecnologia pela metade. Eu sou o Rafael de Oliveira, sou fundador da companhia, da Pia, e fui o CTO. Depois eu coloquei um sucessor sensacional que eu contratei no meio dessa jornada. Quando a gente olha essas jornadas de startup por fora, né, não estando no dia a dia, parece que tudo é uma beleza. Tudo vai perfeitamente bem, tudo anda em linha reta e você vai crescendo naturalmente e tudo é tranquilo. E na verdade não é bem assim. Quando você está no dia a dia lá dentro, é meio caótico o negócio. E se você não se organizar direito, o estresse toma conta, você pode até perder sua alma. Então eu queria trazer um pouco dessa visão de dentro, de quais são esses processos para crescer, porque eu converso com bastante gente que tem muita dúvida de como é isso aí, como que a gente sai de uma pessoa para 5 pessoas, para 10, para 15, para 20, para 30, para 100, né? E é um pouco dessa história que eu vou contar. Então eu vou dividir essa conversa na estrutura das rodadas de investimento que a gente fez. A companhia é uma companhia que levantou dinheiro para construir o que ela construiu. Isso está muito ligado também ao business que a gente faz, que é seguros, e precisa ter um colchão financeiro regulatório para você conseguir ter mais clientes. Então a gente sabia que seria um negócio intensivo em capital e a gente ia funcionar muito nos primeiros anos levantando rodadas de investimento. Então, no início, era basicamente eu e os meus dois sócios, a gente não tinha rodada de investimento, eu estava fazendo o protótipo, codava tudo sozinho, fazia tudo beleza. Até aí todo mundo sabe como é que funciona. O segundo momento foi quando a gente levantou a primeira rodada anjo, na verdade a única rodada anjo que a gente levantou, e a gente trouxe as duas primeiras pessoas, além dos nós três, né, sócios. A gente trouxe um designer, mas principalmente para mim, né, considerando ali o dia a dia que a gente estava desenvolvendo o protótipo, a gente trouxe um grande amigo meu, que é o Maurício Banduc, que foi o primeiro engenheiro de software além de mim. E aí com essa equipe aí de tecnologia, um designer e dois engenheiros de software, a gente começou a construir muito mais do que a gente precisava. Nesse nível, a camada de organização era muito simples, porque a gente conseguia alinhar facilmente todo mundo em conjunto, não tinha muita estrutura, não tinha muito processo, não tinha muita necessidade, não precisava nem revisar o pull request um do outro. A gente já se conhecia, a gente não tinha trabalhado efetivamente junto, mas a gente tinha estudado junto, a gente se conhecia há muito tempo. O Maurício Banduca é um cara simplesmente sensacional, trabalhou em empresas sensacionais e antes de vir para a Pia ajudar a fundar o que seria a Pia, ele estava na Top Free Games, que virou a Wildlife, uma empresa gigante de games aqui do Brasil. E hoje ele, assim como foi fundador ali no início da companhia da Pia, ele também foi parte do time fundador da Enter AI, que é uma empresa que está voando e indo super bem também. E aí, para fazer essas primeiras contratações, a gente usou muito a nossa rede em primeiro nível ali, né? Por exemplo, o Banduc, ele era um amigo meu, já conhecia ele. E não é fácil contratar nesse primeiro momento, apesar de eu achar que é o mais indicado, porque o nível de risco é muito grande, as pessoas possivelmente já têm carreiras estabelecidas. Naquele momento que eu estava, eu já tinha um certo tempo de carreira e as pessoas que tinham estudado comigo, que eram próximas a mim, já tinham carreiras estabelecidas, então era muito difícil tirar essas pessoas de onde elas estavam para poderem vir trabalhar na PIA por causa do nível de risco, né? Mas, mesmo as pessoas que você conseguia trazer, como por exemplo o Maurício Banducci, era muito difícil, do seu ponto de vista psicológico, de você fazer o convite para alguém vir trabalhar com você, que você conhece, que você confia, mas que você sabe que existe um risco muito grande que pode dar errado, que você pode atrapalhar a carreira daquela pessoa. Então tem esse conflito interno entre, porra, vai ser sensacional trabalhar com você, mas, pô, será que eu tô te prejudicando de alguma maneira, de te trazer de um lugar que você tá mais estável, indo super bem para vir trabalhar comigo? Acabou que isso foi um problema que não foi resolvido e essa pessoa foi chave para construir o que a gente precisou construir junto com o designer que a gente trouxe também. E essa relação de confiança era muito importante para fazer as coisas funcionarem. Até aí também não é um grande mistério para as pessoas saberem como é que sai dela sozinha para a primeira pequena equipe, né? Então tinha essas duas pessoas, a gente levantou uma rodada seed com um fundo de venture capital e aí a gente expandiu o time técnico, né? Vamos falar assim, que era ali produto e engenharia de 3 pessoas para um grupo de mais ou menos 5 pessoas, né? A grande expansão, na verdade, foi de engenharia e dados. Então agora a gente tinha mais 3 pessoas no time e foram pessoas que a gente contratou na nossa segunda camada da rede. Então, eu estudei na Unicamp,
o Maurício também estudou na Unicamp, e as outras pessoas que a gente contratou estudaram na Unicamp, e isso ajudava a gente a ter essa proximidade, porque a gente conseguia ter acesso a pessoas que tinham estudado lá, que eram mais novas que a gente conhecia e conseguiam divulgar o que era a gente. Por quê? Porque as pessoas ainda não sabiam o que era peer, né, sob o ponto de vista de trabalhar. Nossa marca empregadora ainda não era conhecida, demorou para ser conhecida porque você precisa de um tempo para poder crescer isso, é uma estratégia de longo prazo, e o risco ainda era muito alto. Então, trazer pessoas que a gente podia emprestar a confiança e a autoridade nesse nível, nesse ciclo de indicações, era muito importante para poder fazer com que a gente conseguisse, de fato, as contratações. E foi isso que a gente fez. A gente não tinha dinheiro suficiente para oferecer uma proposta que fosse simplesmente irrecusável, né? Porque a gente tinha uma restrição de capital e já tinham startups excelentes, com bastante grana contratando. A gente trouxe pessoas de startups muito boas e a gente podia oferecer um pedaço da companhia, que são stock options, equity, né? Ações da companhia, opções de ações da companhia, e mostrar para elas o que a gente ia construir, qual era o sonho, qual era o nosso propósito, por que a gente estava movido a fazer o que a gente estava querendo fazer, comprando o risco que a gente estava, e como que aquelas pessoas poderiam crescer na carreira junto com a gente, dado que a organização iria crescer, e aquelas pessoas iam crescer junto e iam ter a oportunidade de ter uma carreira muito mais acelerada do que onde elas estavam, considerando o risco que elas iam ter. Então, nessa terceira fase, na verdade, né, do time, que a primeira fase fui eu sozinho, a segunda fase foi quando eu trouxe o Maurício Banduques, pensando no time de engenharia, e a terceira fase foi quando eu comecei a trazer mais pessoas, e é o momento que a gente está agora, depois de levantar o seed, que a gente está considerando a história, não que a gente está no presente momento que eu estou gravando esse vídeo. A gente tinha essa necessidade de conseguir atrair com esses elementos de crescimento, da história, do equity, mas a gente não tinha uma atração financeira muito forte e não tinha marca empregadora ainda. Ok, conseguimos montar o time funcionava de modo tranquilo também, organizacionalmente não tinha uma grande mudança, sendo que agora precisava de um certo nível de organização e coordenação, mas ainda assim era bastante simples. Levantamos a rodada A, a Série A, e aí a coisa começou a mudar bastante, sob o ponto de vista de qual que era o meu papel nesse momento de crescer o time. Agora, eu não conseguia mais, no meu nível de rede, na primeira camada, nem na segunda, nem na terceira, ocupar todas as posições que eu precisava. E aqui eu estava mais focado no crescimento do time de engenharia. Na época, eu estava bastante no dia a dia, né, codando, ajudando a desenvolver a visão de produto e tomando as decisões do que a gente ia fazer, coordenando, garantindo que a gente estava fazendo as coisas certas e que as coisas estavam andando na velocidade certa. E a gente trouxe uma pessoa que ajudou muito nisso, que foi a Alice Iglesias, que ela veio para ajudar a gente na parte de produto, depois foi a CPO da companhia. Hoje ela é fundadora da empresa que ela está hoje, que é a Settle. Então, também uma excelente história de pessoas que a gente trouxe também super bem. Ela ajudou bastante porque eu precisei focar muito em contratação. Eu precisava levar o time de mais ou menos 5 pessoas, um time de engenharia e dados, para mais ou menos 30 pessoas. Eu precisava expandir o time numa velocidade muito grande. Eu estava contratando pessoas ali num ritmo de 2 meses. Então, para montar esse time de 5 pessoas, eu demorei mais ou menos uns 6 meses, se eu não me engano. Para montar um time de 30 pessoas, eu já precisava contratar 25. Se eu gastasse 2 meses para contratar cada pessoa, eu ia demorar 4 anos. Se eu demorasse 1 mês para contratar cada pessoa, eu ia demorar 2 anos. Né? Então, eu não podia mais me dar o luxo de ir nessa velocidade em série, não em paralelo. Eu precisava mudar minha estratégia de contratação, eu precisava mudar a quantidade de energia que eu botava para poder resolver esse problema. Que agora ele tinha virado um problema muito diferente, apesar da natureza ser o mesmo, contratação, mas o fato de você não ter que contratar 4, 5, ter que contratar 25, mudava bastante. Então, basicamente, nesse momento, o meu trabalho todo, full-time job, digamos assim, era contratar. Essa foi a principal transformação que eu tive na época. E à medida que a gente começou a contratar, a gente começou a ter que organizar melhor esse fluxo de trabalho, porque agora eu ia ter diversos times. Eu tinha um time só. Então, se nesse momento você fica travado achando que seu papel ainda é um papel extremamente técnico, e só técnico, você não começa a pensar em processos, organização e crescimento de time, você vai travar a companhia. E aqui é muito comum de travar, e a gente vê isso na carreira de pessoas que estão se desenvolvendo como gestores, principalmente pessoas que são técnicas, porque o modo de trabalho muda bastante. Tem vídeos aqui no canal que eu falo um pouco isso, sobre como você mudar um pouco a cabeça do técnico para você começar a olhar coisas mais macro, mais relacionadas a negócio, mas também processos e coisas do tipo. Porque o feedback loop muda, as coisas demoram mais, você
precisa tomar decisões com informações imprecisas, não dá para você fazer 372 entrevistas com cada candidato para ter certeza absoluta de quem você está contratando, não tem tempo para isso, o custo é muito alto, e você começa a ter que entrar num modo um pouco mais de vendedor. Você tem que falar com muita gente o tempo inteiro, entrar em contato, botar energia, repetir a mesma história, contar o sonho e mostrar para aquelas pessoas do que você acredita, por que aquilo é importante, e tentar convencer elas a fazer parte desse grupo com você, mostrar que elas vão ter chance de crescimento e mostrar o quanto você já cresceu. Isso é muito diferente do que codificar no dia a dia e escrever o software. São habilidades diferentes e as duas são importantes, mas muita gente fica presa na habilidade técnica apenas. Revisando coisas de arquitetura, coisas do tipo, não cresce o time. E aí fala, pô, o meu time de people, o meu time de pessoas, meu RH, não me ajuda, a minha empresa não cresce, eu não consigo crescer a organização. Não cresce por culpa sua. Você que tem que crescer o time. Você tem que crescer e ter essa responsabilidade de crescer a organização. Se você tiver um time que te ajuda com people, RH, esse pessoal vai te ajudar. Mas a missão de crescer o time é sua. E se você pensar no longo prazo, nesse momento que você está, é uma das missões mais importantes que você tem. Você não pode largar a organização de engenharia de qualquer jeito e deixar as pessoas tomarem a decisão do jeito que elas quiserem e beleza. Não é isso. Você tem que continuar acompanhando isso. Mas, se você não contratar, ninguém vai contratar. E se você não codar, alguém vai codar, porque você já contratou algumas pessoas que vão codar. E você não vai conseguir codar por 25 pessoas que você precisa trazer para o seu time, se essa for a estratégia. Então, isso é uma coisa que eu converso muito nas consultorias que eu dou, e nas mentorias também, que é ajudar as pessoas a poderem fazer essa transição. E isso não é só um problema que acontece quando a pessoa está em início de carreira de gestão, não. Eu já peguei pessoas com bastante experiência em gestão, com times grandes, de 100 pessoas, que elas estão presas no técnico ainda. E a companhia sofre, e não fica claro isso para as pessoas, faz microgestão, atrapalha, ou pessoas que entram em times já desse tamanho, que precisam crescer o time de 100 pessoas para, por exemplo, 130, 140, nunca tiveram essa experiência, e o time não cresce e elas botam a culpa no RH, por exemplo. Então isso aqui é um aprendizado que eu acho que é muito importante, porque muda muito o papel, você tem que conversar com muita gente, eventualmente participar de eventos, de recrutamento, começar a montar uma estratégia de longo prazo. Por quê? Porque se você vai continuar crescendo, o que foi que aconteceu com a gente, se você for sair de 30 para 100 pessoas, vai ficar cada vez mais difícil você fazer isso sozinho, e isso continua sendo sua responsabilidade. Então, você precisa começar a montar uma estratégia que comece a escalar. Porque depois, se você precisar de sair de 100 para 200, para 300, para 500, para 1000, o negócio vai ficando cada vez mais complexo. E essas estratégias de longo prazo, como, por exemplo, você começar a fortalecer sua marca empregadora, é muito importante para poder ajudar quando você posta a vaga e as pessoas se candidatarem, e as pessoas certas se candidatarem. Então, no momento que a gente consegue montar esse time de 30 pessoas, é claro que não contratamos só 25, a gente contratou mais do que 25, porque as pessoas entraram, algumas foram demitidas, algumas saíram durante esse processo, até a gente ajeitar, acertar a organização, fazer o time funcionar, como na época eu acho que a gente tinha 5 ou 6 times, quando a gente tinha 5 pessoas era um time só, tô falando só de engenharia, né? Então, engenharia e dados. Então a mudança é grande, organizacional também, a gente tem que se preocupar e aprender bastante coisa. Eu aprendi muito nesse processo, foi um processo doloroso, sofrido, mas se tem uma coisa que pessoas que estão em cadeiras que crescem muito rápido, tem que desenvolver a habilidade de se transformar, e essa habilidade é muito importante durante toda a jornada. Então, estamos lá na Série A, levantamos a Série B. Agora você precisa, de novo, mudar bastante o que você vai fazer. Se você for responsável por contratar quase todo mundo, que foi o meu caso, eu fiz praticamente todas as entrevistas iniciais, se não todas, 90% das entrevistas iniciais, e depois ajudava a dar a oferta. Eu fiz a oferta de quase todas essas 30 e poucas pessoas que a gente contratou. Se duvidar, eu fiz todas, não tenho certeza. Se eu não fiz uma ou outra, foi por algum elemento externo, digamos assim. Eu estava doente, ou sei lá, o timing era muito importante, eu já tinha uma pessoa para conversar no dia. Quando a gente vai de 30 para 100, a gente muda completamente de novo. A nossa identidade do nosso trabalho muda completamente de novo. E isso pode sugar um pouco a nossa alma. Se a gente pensar que há pouco tempo atrás a gente era desenvolvedor e estava super confortável com aquilo que a gente fazia, com os desafios que a gente tinha, já estava acostumado a fazer, de repente você tem que olhar a organização como um todo, pensar nos processos, montar os times e contratar 30, 40 pessoas, que já foi muito difícil, um aprendizado muito grande, agora a escala muda completamente e você vai sair de 30 para 100, possivelmente você vai ter que contratar uns 100, porque você vai perder pessoas no meio do caminho, você tem que repor e tem pessoas que vão entrar e não vão funcionar e você vai ter que demitir. Então, a gente já tinha feito esse processo de demitir e recontratar, eu já tinha um time de gestores que conseguia fazer um pedaço grande dessas contratações. Mas o problema é que agora começava a entrar muita gente de modo absoluto, 30 pessoas de 5 para 30, em modo relativo, é um crescimento maior do que de 30 para 100, mas tem uma questão de que
Antes você tinha 25 pessoas novas na organização e você conseguia, de certa forma, estar próximo delas. Agora você ia ter, no caso eu, tive 70 pessoas novas na organização. É muito mais difícil de você ter contato com essas pessoas. E aí começa a entrar um problema organizacional de cultura, porque é difícil comunicar para todo mundo de maneira organizada. A gente tinha um processo super bem estruturado de entrevista para poder garantir a qualidade da contratação. Mesmo assim, você não consegue garantir 100% que todos os processos vão ser exatamente iguais se você não tiver muita experiência e muito tempo afinando esses artefatos, esses processos, por mais que tenha bastante benchmark no mercado. Além disso, a gente tinha já bem estruturado o nosso onboard da organização como toda e um onboarding específico de engenharia, que a gente fez quando a gente estava crescendo o time de 5 para 30 pessoas. E isso foi importantíssimo para a gente conseguir suportar esse crescimento de 30 para 100 pessoas. Esses artefatos e as sessões de onboard super bem definidas, com as pessoas certas fazendo onboard, pegando feedback após cada onboarding que a pessoa nova entrava para ajustar, foi essencial para garantir que a gente conseguisse, com sanidade, fazer esse crescimento de 30 para 100 pessoas em praticamente 10 meses, se eu não me engano. Quando eu falei que eu precisava fazer essa transformação, eu conversei com meus mentores na época e conversei com outros colegas empreendedores. Todo mundo achava que era um negócio muito difícil de ser feito. É claro que tem pessoas que já transformaram time de 30 para 3 mil, né? São outliers. Mesmo assim, fazer de 30 para 100 é bastante difícil e fazer de 100 para 300 é um nível de dificuldade também muito maior que eu não tive experiência de ter. Mas eu acho que essas experiências de se transformar e entender que muda bastante o escopo do trabalho e que a partir de um certo determinado momento, principalmente na série A, você tem que pensar muito mais em organização do time, design organizacional, estrutura, como que você vai montar os times e coisas do tipo, é uma transformação muito importante quando você precisa fazer o recrutamento, além de que você tem que ter capacidade de começar a atrair pessoas para o seu pipeline através de marca empregadora, coisas do tipo, e você não consegue mais usar tanto sua rede pessoal para fazer essas contratações todas. Você consegue trazer pessoas em cadeiras pontuais, talvez cadeiras de liderança, que vão ajudar a contratar as pessoas que você precisa contratar. Cultura é um negócio muito chave para você escalar. Cultura é o jeito que a empresa funciona, não é nada místico, é como que as pessoas trabalham. Você vai ter que fazer adaptações na sua cultura, porque a organização está mexendo, mas você tem que manter, se possível, a essência do que você acredita que é o modo de trabalhar daquela empresa. E essa essência, ela tem um custo grande de alinhamento, comunicação o tempo inteiro. Você, como líder, vai ter que constantemente repetir o que é importante dentro da organização e como fazer. Tá? Então, é mais ou menos essa história de como fazer esse crescimento de uma pessoa a 2, 3, até 5, depois ali até 30 e mais ou menos até 100. O que aconteceu quando a gente fez esse crescimento todo e botamos bastante energia para chegar ali nas 100 pessoas, depois de estar em 30 e depois de vir crescendo tudo, essa história que eu contei. A gente teve uma grande mudança no mercado de capitais, como eu falei, a gente levanta dinheiro para poder crescer a companhia e basicamente ali em 22 a gente teve um shift grande do mercado de capitais, os juros nos Estados Unidos começou a crescer e o acesso a capital começou a ficar muito diferente. A empresa precisou dar uma guinada muito forte na linha de break-even. Muitas empresas fizeram isso e a gente teve que fazer um layoff grande de 50% do time. Foi um processo muito difícil também, extremamente desgastante, muito difícil para quem faz o processo e para quem sofre nesse processo, né? Eu posso falar mais sobre isso, inclusive, se alguém tiver interesse, a gente pode entrar numa conversa bem específica sobre isso, como fazer isso da melhor maneira possível, sabendo que é um processo doloroso. Então, toda essa jornada aí de sair de 0 até 100 pessoas, depois voltar para 50, me ensinou bastante coisa, é bastante rápido, é doloroso, tem que saber se transformar, mas é muito importante você tirar aprendizados disso, e foi um pouco disso que eu tentei comunicar para todo mundo. Se você está no começo, utilize sua rede, tente contratar ali próximo e vai expandindo sempre que possível. Se você já passou por isso, tem dificuldade, se você está ali no momento da série A e está com dificuldade para poder dar esse próximo passo, ou da série B e conseguir expandir e crescer rápido, comenta aqui, fala o que te dói mais, eu posso tentar ajudar, a gente pode entrar nessa conversa, eu posso entrar em mais detalhes. Se você conhece alguém que está passando por essa fase agora, essa conversa aqui pode ser interessante, compartilha esse vídeo com ela e se inscreve no canal. Tenho trazido temas nessa linha de gestão, de estratégia de tecnologia e também como ajudar pessoas, se levam como um todo a enxergar a tecnologia dentro da organização.